Continuação do capítulo 19 do livro de Jó. E depois de consumir a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, e vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Na verdade que devíeis dizer, porque o perseguimos, pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmo a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saber de que há um juízo. Capítulo 20 do livro de Jó. Então respondeu Sofá, o Namatite, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso em eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas do momento, ainda que a sua altura suba até ao céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó, ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua. E o guarde e o não deixe, antes o retendo o seu paladar, contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente, engoliu fazendas, mas vomitará do seu ventre, Deus a lançará. Veneno de áspide sorverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não engolirá conforme ao poder de sua mudança. Não saltará de gozo, porquanto oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável, sendo plena a sua abastança. Estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for a comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará, arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá do seu fel, e haverá sobre ele as sombras, toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos, um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas se derramarão. Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio, esta é a herança que Deus lhe reserva. Capítulo 21 do livro de Jó. Respondeu, porém, Jó e disse: ouvi atentamente as minhas razões, isto vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai.
Porventura eu me queixo a algum homem, mas ainda que assim fosse, porque senão angustiaria o meu espírito. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo e a minha carne é sobressaltada de horror, porque razão vive os ímpios, envelhece e ainda se esforçam em poder. A sua semente se estabelece, com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro jovem não falha, pare a sua vaca não aborta, faz sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando, levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som dos órgãos. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento desce a sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim, conselho dos ímpios. Tantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhe sobrevém a sua destruição. E Deus, na sua ira, lhe reparte dores, porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para seus filhos e lhe dá um pago para que o conheça. Seus olhos veem a sua ruína e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura Deus se ensinaria ciência, e ele que julga os excelsos morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que injustamente me fazes violência, porque direis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais? Que o mau e perverso para o dia da destruição, arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho, e quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si todos os homens. E antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade. No 22, então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus ante a si mesmo? O prudente será proveitoso? Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo a tua iniquidade? Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste dos vestidos. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão.
Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazia, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços e te perturbou um pavor repentino. Ou trevas em que nada vês, e a abundância de águas te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus, olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão, e dizes que sabe Deus disto, porventura julgará por entre a escuridão, as nuvens são escondedouros para ele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos. Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sob o seu fundamento. Um dilúvio se derramou, diziam a Deus, retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele encherá de bem as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. O justo e o viram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo, porquanto o nosso estado não foi destruído, mas o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a ele, tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe a sua palavra no seu coração. Se te converteres no Todo-Poderoso, será edificado, afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoará ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedra dos ribeiros, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás e ele a ti te ouvirá e apagarás os teus votos e pagarás os teus votos, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás a exaltação, e Deus salvará ao humilde e livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado pela pureza de tuas mãos. Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. Capítulo 23. Respondeu, porém, Jó e disse, ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que eu o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, com boa ordem, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos, saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não antes cuidaria de mim, ali reto, pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Esqueci-me adianto ali, não está, se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não vejo, encobre-se a mão direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e a palavra da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Mas se ele está contra alguém, quem então desviará? Que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele.
Porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado ante das trevas, nem encobriu com a escuridão meu rosto. Capítulo 25. Respondeu Bildade o suíte e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas, porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz, como pois seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um bicho. Repreende Bildade e exalta o poder de Deus. Capítulo 26. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor, como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era, para que proferiste palavras, e de quem é o Espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores, o inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite, e a superfície das águas em redor até aos confins da luz das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça, com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito ordenou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Ó, sustenta sua integridade e sinceridade. Capítulo 27. Prosseguindo Jó em sua parábola disse: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz. Não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciarão engano. Longe de mim que eu vos justifique, que até que eu expire nunca apartarei de mim a minha sinceridade, a minha justiça me apegarei, e não alargarei, não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio, o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso, porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação, ou deleita-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo. Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já viste isso, porque, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade. Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos, se não, fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar vestido como lodo, eles aparelhar mais o justo os vestirá,
e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça, e o guarda que faz a cabana, rico se deita e não será recolhido. Seus olhos abrem e ele não será. Pavores se apoderam dele como a água de noite, e arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará, e se há para reloar o ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não poupará. Irá fugindo da sua mão, cada um baterá contra ele as palmas das mãos, e do seu lugar o assobiará. Capítulo 28 do livro de Jó. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro o lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra o funde o metal. Ele pôs fim às trevas e todas as extremidades. Ele esquadrinha as pedras da escuridão e da sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e a água se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira, e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosíssimas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece, o valor não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino no de Ofir, nem pelo precioso onix, nem pela safira. Como ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não lhes igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Capítulo 29, prosseguindo, Jó, em sua parábola, disse, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda.
quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável, que clamava como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A benção do que ia perecendo vinha sobre mim e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça e ela me servia de vestido com um manto, e diadema era o meu juízo. Era o olho do cego e os pés dos coxos. Do necessitado era pai, e as coisas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixais dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia no meu ninho: expirarei e multiplicarei os meus dias como as areias. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me esperavam, e em silêncio atendia ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Capítulo 31 de Jó. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que obram iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outro se encurve sobre ela, porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes. Porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda, se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. Então o que faria eu quando Deus se levantasse, e inquirindo a causa, que ele responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, o fim desfaleceu os olhos da viúva,
ou só comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e o guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vir crescer por falta de vestido, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espada, e quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, eu disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar meu paladar desejando a sua morte como uma maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado como a sua carne. O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. E como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Ai, que me deram que me ouvisse, eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro, porque certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim, o ataria como coroa. Se comi a sua novidade sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio acabaram-se as palavras de Jó. A minha terra clamar contra mim, se os seus regos juntamente chorarem, no número dos seus passos lhe mostraria como o príncipe me chegaria a ele. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos.